Fala sócio, beleza? Rafael Seabra aqui da Sociedade Milionária. Nesse vídeo eu quero falar um pouco sobre o que está acontecendo com o IRDM11, um dos maiores fundos imobiliários do Brasil, não só no seu tamanho, mas também em quantidade de cotistas. E desde alguns meses para cá, ele teve uma queda mais forte de preço e muita gente me perguntando o que é que tem acontecido com ele, será que ele perdeu os fundamentos? Será que a gestão começou a pisar na bola? E para responder isso, eu vou compartilhar com vocês um trecho da live que eu fiz para os meus alunos da Sociedade Milionária, onde eu respondi exatamente essa pergunta, tá? Então eu vou passar lá para esse trecho para que vocês possam saber exatamente o que eu respondi lá para os meus alunos. Dá uma olhada. Pergunta do Maurício. Sobre o IRMD, na verdade IRDM, né? IRDM. O qual o professor também é sócio, cotista, na verdade, mas isso é besteira. De uns meses para cá baixou bastante de valor, de preço, e percebi que o senhor não tem investido nele faz tempo. Isso aqui cabe um rápido esclarecimento, tá? Eu não invisto no IRDM, isso aí é para quem me acompanha há mais tempo. Teve uma época que o IRDM era negociado, sei lá, R$120, R$130, ele fazia emissões de cota a R$99, R$100, R$102. Então, a diferença do preço de mercado para o preço de subscrição era brutal. Nessa época, eu aumentei muito minha participação no IRDM. Muito. Tanto é que até hoje, mesmo eu não comprando ele, sei lá, há mais de 2 anos, ele ainda é a minha maior posição em fundos imobiliários. Então, eu não compro ele há bastante tempo porque ele já é a minha maior posição. Eu optei por deixar desbalanceado porque a diferença de preço que eu pagava nas emissões, quando ele era negociado a 120, 115, 130 reais lá atrás, era muito grande. E aí hoje, com a queda do valor dele, ele estando negociado próximo do seu valor patrimonial, acho que até está um pouquinho abaixo do seu valor patrimonial, o que impede até a Iridium de fazer uma nova emissão de cotas, ele meio que chegou perto dos outros, mas ainda assim ele ainda é a maior posição. A minha segunda maior posição em fundos imobiliários é o HGLG11. Mas a minha maior posição ainda é o IRDM, tá? Então, por conta disso, é importante fazer esclarecimento que ele não é comprado. Não tem absolutamente nada de quarentena, nem nada do tipo. Poderia comentar um pouco sobre a estratégia para esse fundo imobiliário? Muito obrigado e forte abraço. Vamos lá, Maurício. O IRDM ele foi tema de mais de uma pergunta aqui. É muito importante, isso é que eu acho foda, que muitas vezes vocês não entendem a diferença entre high yield e high grade. O que é a diferença entre fundos imobiliários high yield e high grade? Fundos high yield, ele busca mais retorno. E para ter mais retorno, eles correm mais riscos. Eles investem em ativos mais arriscados. Tá? Eles emprestam dinheiro a juros maiores, ou seja, emitem CRIs a juros maiores, porque aquela obra ou aquela empresa, aquele desenvolvimento imobiliário que está sendo feito por uma empresa que tem um padrão de qualidade de crédito menor mesmo. Então, para você conseguir taxas mais altas, você só consegue em empresas que têm padrão de crédito menor mesmo. Então, fundos high yield busca alto retorno, ou seja, um high yield, mas óbvio que um alto retorno vem atrelado a um alto risco. Já o fundo high grade seria de nota, classificação, vamos dizer assim, ele busca investir em ativos de padrão de qualidade maior, ou seja, tem risco menor. Então, se tem risco menor, ele tem retorno menor. Então, o que é que muitas vezes vocês querem? Um mundo perfeito, né? Todo mundo quer um mundo perfeito, que é o quê? Olha, Rafael, eu quero um negócio que me dê um retorno altíssimo, mas que não tenha risco nenhum. E aí, quando vocês investem num fundo high yield, que ele começa a ter algum problema, vocês começam a jogar purpurina para cima, jogar penas, e se descabelar, e se estressar, e perguntar se perdeu o fundamento. Não tem nada de perda de fundamento, nada. É uma característica intrínseca do tipo do ativo. É um fundo que investe em ativos mais arriscados, que em momentos de mais estresse, de taxa de juros mais altas, por mais tempo, de problemas no seu segmento imobiliário, ele vai enfrentar problemas sim também. Vão existir ativos dentro daquele fundo, CRIs dentro daquele fundo que vão passar por problemas de inadimplência, de reestruturação da dívida, vai passar por isso daí. Então, é isso. Investir em IRDM é isso. Tá? É isso. Ele é um high yield. Agora, é diferente do HCTR, por exemplo, que é um high yield meio que irresponsável.
que aí tanto aqui quem investe no HCTR deve estar sofrendo bastante. O IRDM eu sempre gostei muito e continuo gostando do padrão, do critério que eles utilizam, e por eles ser um fundo imobiliário muito grande, do critério que eles utilizam para poder fazer essa tomada de riscos. Como ele tem um fundo muito grande, ele tem muitos ativos dentro dele. Então, mesmo que 1, 2, 3, 4, 5 enfrente problemas, ainda assim, percentualmente, atinge muito pouco. Então, eu continuo gostando muito do IRDM. Agora, você precisa entender, investir em ativo high yield é isso. É saber que tem que estar correndo mais risco. E aí eu emendo com a pergunta do Tiago. Uma dúvida sobre o IRDM. Segundo o relatório gerencial, o fundo conta com aproximadamente 6,5% do patrimônio líquido de operações inadimplentes ou sendo reestruturadas. O que seria essa reestruturação da operação? Eles estão baixando a taxa ou aumentando o prazo, ou seja, estão negociando aquela operação com o credor para quê? Para que não fique inadimplente. Tá? Então eles estão tentando encontrar um meio termo para tipo, olha, tu não me paga, vai ser tudo aquilo que a gente tem combinado, mas bom, vem uma forma aqui da gente melhorar a taxa, ou melhorar o prazo, ou dar alguma carência, ou qualquer que seja a reestruturação daquela operação, para que você continue me pagando. Tipo, você me ajuda, eu te ajudo. Então basicamente é isso, né? Então ele tem 6,5% passando por isso e ainda tem aproximadamente 4% do PL investido em outros fundos de high yield também, que estão sofrendo muito, DEVA, HCTR e TORD. Para mim o HCTR é o pior desses daí, tem um perfil mais arriscado. Então o fundo parece estar tomando um risco muito mais alto do que o necessário para um fundo imobiliário, correto? Não, isso é um fundo high yield. Ele tem aí aproximadamente 10% do seu patrimônio líquido que está sofrendo alguma coisa e os outros 90% estão gerando retorno muito acima da média. Muito acima da média. Nesse momento está passando por um problema mais de dificuldade e aí é onde entra aquela questão. Se você topa investir em algo buscando mais retorno, você tem que aceitar que existe mais risco. Quando não está tendo nada é maravilhoso. Quando estava lá o HCTR pagando R$2 por cota, estava todo mundo lá dizendo, não, eu vou botar meu patrimônio todo, fundo de tijolo não serve para porra nenhuma, é tudo uma merda, bom mesmo é fundo de crédito. E aí o HCTR passa de R$2 por cota para 17 centavos e fica todo mundo louco, se descabelando, dizendo que fundo de papel não serve mais para nada, que bom mesmo é tijolo. E aí fica fazendo o quê? Comprando na alta, vendendo na baixa. Comprando na alta, vendendo na baixa. Fundo de high yield é isso. Tu quer mais retorno, você tem que aceitar tomar mais risco. E mais risco significa que em alguns momentos vai dar merda na parte do patrimônio. Qual a vantagem do IRDM? Dá merda no percentual pequeno. Enquanto aí tem fundo imobiliário de papel, acho que é o TORD, não lembro agora se é o TORD ou o DEVA, não lembro agora. Um deles está sem pagar rendimentos já há algum tempo. HCTR, teve queda brusca de rendimento, o IRDM está lá, se virando nos 30, dando conta do recado dele. Por quê? Porque ele tem uma carteira mais diversificada, tá? Então é isso, tá? Não precisa se desesperar. E se está se desesperando, é porque você está investindo no fundo imobiliário errado. Porque você está investindo em fundo imobiliário que está tomando muito risco. Quer menos risco, vai lá para KNCR, vai lá para HGCR, vai lá para, sei lá, CPTS, tem um pouquinho mais de risco, mas sei lá, o KNIP, aí são fundos bem papai e mamãe, investe basicamente em CDI, em ativos high grade, e aí também não chore quando também a taxa de juros cair, tiver todo mundo pagando quase nada e os fundos high yield estiver pagando muito, tá? Tomar risco é isso, tomar risco é aceitar que para mais retorno você está correndo um pouco mais de risco. Então é esse o ponto, tem absolutamente nada de errado. Bem, espero que agora tenha ficado um pouco mais claro sobre essa situação atual do IRDM. Espero que essa explicação tenha te esclarecido esses pontos. E caso você queira saber mais sobre a Sociedade Milionária, como se tornar membro da Sociedade Milionária e participar das próximas lives mensais que eu faço todos os meses, basta você acessar sociedademilionaria.com. Esse link também está aqui na descrição do vídeo para você saber um pouco mais sobre a Sociedade Milionária, sobre o que você vai encontrar lá dentro e também, caso você queira, como se inscrever para fazer parte da Sociedade Milionária, tá? É isso, espero que esse vídeo tenha sido útil para você. Não se esqueça de deixar o seu joinha e de se inscrever aqui no canal também, clicando no botão vermelho que tem aqui embaixo que diz inscrever-se. Aí clica no sino, porque assim você não perde nenhum dos próximos vídeos. Esse vídeo fica por aqui, a gente se vê no próximo vídeo. Um forte abraço. Tchau, tchau.